Ixi, aqui também. Gastou Cadê demais. aquele rolinho assim? E aí, Sai isso no vídeo também? Não, Ah, isso ele tira, né? Ah, não sei, vamos saber. Vai depender do meu humor na hora. Né? E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Claudiano Colevati e nós estamos em mais um Do Grego Responde do canal Do Grego. E vamos para os nossos recados. Bom, recadinho rapidinho. Só lembrando que quem for fazer aí pedido de tirar suas dúvidas, alguma pergunta, lá no Instagram ou no Facebook também. Segue a gente lá, beleza? E aqui no nosso canal aqui, compartilha o vídeo, deixa um like, né? Ativa aí o sininho aí para receber as notificações dos nossos conteúdos, para você ficar inteirado aí do que a gente tem produzido. Beleza? Jean, Rafa, pode falar do link da Amazon? Fala aí já. Se você tá vendo aqui nós no novo cenário, é porque você precisa nos ajudar. Você notou aqui, né? Não é, gente? Nós estamos com uma parceria na Amazon, onde nós fazemos propaganda deles. Então você entra lá no nosso site, no dogrego.com, ou lá no Instagram, tem um link lá na bio. Você comprando por esses links, você vai ser direcionado para o site da Amazon, e tudo que você comprar lá pelo site, depois que você entrou no link, vai gerar uma comissão para nós. E com isso você vai nos ajudar o canal a melhorar os nossos equipamentos e as nossas coisas, ou que um dia nós tiver um cenário, né, com ar-condicionado, senão porque tá muito quente aqui no interior de São Paulo, tá? Por isso nós tá aqui meio que no ar livre. Uma coisa importante é que quando você clicar no link e for redirecionado para a Amazon, não fecha essa aba, não abra outra aba, usa essa aba que foi aberta com o link, tá? Porque senão perde o nosso código de associado. Isso. Ok? Mas se você abrir a primeira aba, você pode ir abrindo outras depois da primeira que dá certo. Você testou? Testei. Ah, então tá. Bom, a pergunta de hoje é o seguinte. Ela foi feita pela senhora Cristina Fernandes. Como você sabe que é a senhora? É porque tem a foto no Instagram, dá pra perceber que é uma senhora, né? Então tá bom. É que tem um questionário lá, você não tem nome, completo, idade, data de nascimento, Bom, na cartão de verdade, crédito, Na código. avaliação financeira, a gente vai ver. Na verdade, Não é. toda mulher casada é senhora, né? Deveria, né? Verdade. Deveria ser senhora ou deveria ser casada? Não, é Deveria senhora. ser senhora. É, por respeito, né? Então uma mulher de idade que não é casada não pode ser chamada de senhora. Aí ela é Não, senhora aí é pela senhora idade. pela idade. É. Ah, entendi. Então beleza. Mas a pergunta é... Depois de 2000 anos. Bom, a pergunta da senhora Cristina, é isso mesmo, né? Cristina Fernandes foi o seguinte. Baseado em 1 Coríntios 6,19, comer coisas que faz mal à saúde é pecado? Baseado em 1 Coríntios, não. Baseado nesse texto, não. Tem outro que... Tem outros textos que dá pra gente... Mas que comer comida faz mal à saúde? Que comer comida que faz mal à saúde é pecado? gente Temos pode- um texto? mal à Não saúde temos um é texto pecado. explícito, mas a gente pode fazer uma reflexão sobre isso. Não nesse texto, ó. Vamos ler o versículo aqui então? Pode ler. 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Olha, nós não vamos perder muito tempo na questão, porque nesse sentido do texto, porque nós já explicamos no vídeo sobre... no vídeo, qual que foi o vídeo? Sobre tatuagem. Tatuagem, Nós já falamos desse texto aqui lá e como ele se encaixa no contexto. O Rafa vai deixar o link aí. E está o link aqui e lá a gente explica certinho, porque o contexto ali é de imoralidade sexual. Então, mas eu gostaria de falar, porque no começo da perícope fala sobre alimento e estômago. Mas isso é um argumento, É o que eu ia dizer. entendeu? Que está sendo usado pelos coríntios e Paulo está quebrando esse argumento. Então. Né? É só uma metáfora, mas que não tem absolutamente nada a ver com a pergunta dela. É Mas isso tudo que eu bem, ia pode dizer. desenvolver. Primeiro, eu acredito que não tem nada a ver, como a gente já falou aqui. Mas o começo da perícope no verso 13 está falando sobre alimento e estômago, mas não é de comida que se trata. E sim de uma analogia e fazendo comparação com o corpo como um todo. É como se fosse assim, não importa o que você coma porque Deus não leva isso em consideração, mas seu corpo importa porque o seu corpo é do Senhor. Isso aí você pode ler o versículo 14 e 20 que isso vai deixar claro. Mas o que ele fala não é daquilo que... O que ele está falando não é daquilo que nós entramos e comemos, né? Tipo assim, Não. uma questão de Não. utilizar do corpo O argumento para que- fazer algo errado. O argumento que o André está levantando não foi de Paulo, foi dos coríntios. Dois bolinhos. Eles falaram assim, mas se eu preciso de comida e o alimento satisfaz,
Então aí eu preciso da imoralidade sexual para satisfazer o desejo sexual. Eles estão tentando fazer essa analogia. E Paulo vai lá e quebra eles no meio, falando, não tem absolutamente nada a ver isso. Então, esse trecho está concentrado na prática de imoralidade sexual, como nós estamos dizendo, que nos fornece, porque nós fomos comprados por alto preço, não devemos fazer uso do nosso corpo com práticas pecaminosas como essa. Porque somos membros do corpo de Cristo e não podemos uni-lo com uma prostituta. E quando fazemos isso, a imoralidade está nos tornando só um com a prostituta. Pode ver o verso 18 e 19, é bem claro e explicativo. Aí eu vou dizer que eu tenho um princípio que eu sigo a partir desse texto, como eu estava comentando anteriormente, ou numa outra pergunta. O texto fala exatamente sobre não cometer imoralidade sexual, certo? Verso 18, aquele que pratica imoralidade sexual contra o próprio corpo, esse comete pecado. Então, aí eu tiro um princípio amplo. Princípios que eu tiro é justamente do verso 12. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas... todas as coisas que me... Não, como que é? Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Qualquer coisa que eu possa fazer que me domine ou que faça mal, eu não devo fazer porque fui comprado por um preço de sangue em toda a minha essência, o meu corpo e o meu espírito. Agora são do meu Senhor. Tudo aquilo que eu posso fazer que me faça mal de alguma forma no meu corpo, já não é mais meu. Eu preciso tomar cuidado e evitar de fazer. Claro que não quer dizer que eu consiga isso sempre, porém é um princípio que eu tenho a seguir. Então, por exemplo, se eu sei que tal alimento é prejudicial de uma forma que vai me fazer mal nitidamente, claramente, comprovadamente, eu não vou deixar isso me dominar. Eu vou evitar isso porque vai causar um mal. E não é só o meu espírito que foi comprado pelo Senhor, o meu corpo todo foi comprado pelo Senhor. E Paulo está desenvolvendo justamente, novamente, né, não é o contexto, mas ele fala da ressurreição que haverá do corpo, daí a necessidade de guardá-lo. Mas como aí... se, né? Não, mas o corpo vai estar só pó pra galera. Claro, não, mas é a analogia de Paulo. Né? Então, assim, eu tomo por esse princípio, não imponho nada a ninguém, mas é bom a gente ter essa consciência, porque às vezes a gente fala assim, que nem, vamos ver esse texto aqui, o começo dele tá falando que eu posso fazer todas as coisas, e não sei o quê, e tá falando que Deus não se importa com alimentação. Mas não é exatamente o que o texto está querendo dizer, mas você pode tirar lições como, se eu faço algo... Sei lá, eu parei até, não tô falando que é pecado, tá? Mas eu tava jogando videogame e eu tava ficando estressado, mais estressado terminando de jogar o videogame do que quando eu comecei. O videogame era pra me distrair, e aí eu ficava bravo, aí às vezes eu xingava e tal. Eu não posso deixar essas coisas me dominar. Então, tipo assim, eu sei que eu posso jogar videogame, mas tava me fazendo mal, então eu não vou jogar videogame. Entendeu? E coisas diversas que você pode tirar como princípio a partir desse texto. Pode fazer tudo, mas não quer dizer que tudo você deva fazer. Esse é um princípio amplo que eu tiro, né? Eu quero levantar um outro argumento pra gente conversar, baseado... E essa música rolando aí? Ó. Aí o YouTube vai lá e tesoura a nossa monetização. Nós põe a música de fundo. Editor, vai lá e corta. Bom, eu quero utilizar aqui um argumento que foi desenvolvido por aqueles que desenvolveram o Catecismo Maior de Westminster. Porque eles trazem uma argumentação interessante que faz a gente refletir sobre esse assunto também. E antes, eu gostaria de colocar o seguinte: a gente sabe que se nós não tivermos uma alimentação correta, não tivermos uma vida com exercício físico e tudo mais, obviamente nós estamos abreviando a nossa vida. Isso é fato, medicina comprovado. De alguma forma fazendo mal a nós. Exatamente, fazendo mal ao nosso corpo. Ou seja, comer as coisas que fazem mal à saúde como se diz? Com constância, com frequência. Sistematicamente, né? Sem fazer exercício físico. Ou seja, a pergunta dela, coisas que fazem mal à saúde, isso é pecado? Isso pode nos trazer um problema sério de saúde. Aí, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 135 e 136, ele está tratando do 6º mandamento. Eu ia ressaltar isso. Que é o não matarás, que tem justamente o significado de não cometer assassinato, que é o significado exato do texto. Quando você está com práticas que estão prejudicando o seu corpo, você está matando a si mesmo. Essa é a questão. Não se suicidarás. Não então. se suicidarás, não assassinarás, que seja. Você está matando a você mesmo quando você está prejudicando o seu corpo. É um atentado contra a vida, independente de ser outra ou a sua própria, você mesmo é a imagem de Deus também. Você está se prejudicando sozinho. E aí a pergunta 135 vai expor quais são os deveres exigidos no 6º mandamento. E dentre vários que estão listados ali, eu não trouxe todos, mas o que realmente importa para nós, que é o seguinte: o 6º mandamento exige os deveres de comer, beber, medicar-se, dormir,
trabalhar e recriar-se com sobriedade, para que você não caia em cometer Recriar o e se sexto mandamento. divertir, viu? Exatamente. E aí a pergunta de número 136, quais os pecados proibidos, então, no sexto mandamento? E aí, o catecismo diz que, dentre várias outras coisas da lista, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios. Sabe? Então, nós precisamos refletir, eu acho que esse é um bom texto. Sim. O de 1 Coríntios não serve, ele tem um contexto específico, mas traz a reflexão que o André colocou. O sexto mandamento eu acho que é um bom princípio para pensarmos nisso. Né, de como uma má administração da alimentação e da exercício e tudo com relação à nossa saúde pode estar matando a nós mesmos e nós estamos O incorrendo legal é que nesse as pecado. pessoas pensam na má administração sempre no fato de comer demais ou comer muitas coisas. Mas também tem o fato do contrário, daquele que não come quase nada, Que deveria se comer. que Claro, deveria tem comer, vira um prejudicial do anexo mesmo e jeito. também vai prejudicar. Então são os dois Joana é extremos. da área de educação física, sabe muito bem, né, dessa questão da alimentação e o balanceamento. Tudo em equilíbrio, né? É. Nada até em em- excesso. É até interessante que eu faça um tratamento com um neurologista, é porque tá faltando parafuso na minha cabeça, e ele, toda vez que eu vou na consulta, ele fala pra mim, tá fazendo exercício? Deixou de comer açúcar? E eu todo envergonhado, toda vez falando, não, doutor. Então assim, eu descobri agora recentemente que eu tenho muito problema de saúde, e muito provavelmente o açúcar tá me fazendo muito mal, e um mal danado, e eu tô numa luta agora para que eu consiga tirar o açúcar da minha vida. Vai ser muito difícil, mas espero que Deus me abençoe para que eu consiga, e vou me policiar muito. Põe a mão sobre ele, amém. Amém. E uma outra coisa interessante que foi falado aqui no catecismo, que você também não pode tentar ao Senhor ou negligenciar o cuidado da sua vida, quando obviamente você se sente adoentado e não procurar uma ajuda médica, uma ajuda de um profissional. Porque, por exemplo, eu tô lá, eu tenho um tio e um primo, por exemplo, com certeza eles não vão ver isso daí, que eu falo Então eu vou assim, descer o Paulo, hein? que eu falo assim, vocês precisam ir no médico. Aí eles falam assim, não, que se eu for no médico eu vou procurar a doença. Isso é ridículo. É ridículo. Olha, Aí depois, eu lembro, meu pai, cara, meu pai, ele falava assim, já com idade avançada, né? Colocava a perna em cima da mesa, fazia exercício, jogava a bola até não sei quanto. Eu falava, não tomo remédio nenhum, que não sei o quê. Não deu muito tempo depois, foi acometido de um câncer, porque não tratou no tempo devido. Meu avô foi a mesma coisa. E aí faleceu. Então assim, não adianta você falar, eu não vou procurar um médico, eu acho que eu não preciso de um médico. A gente regularmente, aí fico regularmente por sua conta, mas regularmente precisamos passar no médico fazer um check-up. Chega uma certa idade do homem que precisa fazer o exame do toque, quem sabe entende o que eu tô falando. Quem tem ouvidos ouça. Quem tem dedos na mão, tem dedo. Então, assim, eu acho que é muito perigoso. E eu acho que, assim, se o corpo e o espírito são do Senhor, a gente tem que zelar por ele, porque nós somos mordomos de coisas materiais, mas mordomos da nossa própria vida também. E André, essa aversão à medicina e à ciência em geral é um problema no meio cristão. Principalmente no meio mais... Porque pensa que Deus é obrigado a curar de qualquer forma e não precisa de médico. Não precisa ir no médico. E se eu tenho um problema psicológico, isso é demônio. E se eu tenho não sei o quê... Cara, isso é um problema no meio evangélico. Vamos fazer um propósito, Uma então? aversão às questões científicas. A gente devia, na verdade, unir as duas coisas, quando na verdade é tudo bênção de Deus. Fazer um propósito, então. Você que pensa assim, como o Rafa falou, e ele não pensa assim, nenhum de nós pensamos assim, você está doente, você vai e ora com fé ao Senhor, tá? Mas com fé mesmo, para ver se o Senhor vai te abençoar com a cura ou não. E aí você vai no médico depois, para saber se você foi curado realmente ou não. Que tal? Não é uma boa? Pois é. Só mais um texto para finalizar a pergunta. Provérbios 3, 7, 8, o grande Salomão. Ele diz Não, aqui- Provérbios ele tá bem. É Eclesiástica, ele tá chapado. Eclesiástica ele tá doidão, verdade. Ó, ele diz assim, talvez aqui eu possa estar fazendo o que eu sempre falo, porque ele não é específico no que ele quer dizer. Principalmente porque os provérbios ele vai jogando. É muito difícil realmente. Provérbio é difícil ter hermenêutica, Isso, né? exatamente, é muito difícil, porque não tem um contexto imediato, as coisas são meio jogadas ali. Uma coisa depois a outra fala de outra coisa, Isso. outra coisa... Né? Mas ele Pontas tra- de sabedoria. Isso. E ele traz algo interessante, que se a gente fizer uma boa interpretação, tirando o princípio, como o André fez de Coríntios, a gente talvez chegue a algum lugar. Ele diz assim, ó, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Agora, o que ele quer dizer com evite o mal? Nós poderíamos aqui fazer algumas ponderações, mas ele continua e fala assim, ó, você evitando o mal, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então, basicamente, você estava refletindo, olha, se eu sei que isso faz mal para mim, evita.
porque isso vai trazer saúde para mim, vai trazer vigor aos meus ossos. Então, nós temos alguns princípios bíblicos que podem ser seguidos, que nos dão uma direção para não cometermos pecado contra nós mesmos, contra o nosso corpo, tratando mal a nossa saúde. Mas não é o texto de 1 Coríntios 6, tá? Especificamente. Ou seja, irmão, não beba aquele refrigerante que todo mundo adora. Não vou falar o nome. Se beber, beba com moderação. Mas sabendo que faz mal do mesmo jeito. Não viva na prática. Não deixa isso. Aqui tá, não deixa isso dominar você. Não, eu sei, mas a Coca... Já falou. Mas Não é patrocínio. Mas o refrigerante... Quer patrocinador, a gente fala. Toma aqui ainda. Mas o refrigerante em si, se é um copo, ele faz mal. Todos fazem. Não, o que eu tô falando então. Os de cola mais ainda. Mais ainda, né? Então o certo é não tomar nenhum. O certo é não tomar. É suco e água. Era o correto, né? Suco natural, né? Não Del Valle. Não, natural. Del Valle também faz mal. É mal. Eu vou dar uma dica aqui, nós não somos patrocinados, mas o suco de uva da Aurora, rapaz, nunca tomei um suco de uva melhor. E não tem açúcar. É verdade. Não tem é açúcar. natural mesmo. É o que você acha, meu irmão, que não tem. E toda fruta, na hora que ela começa a fermentar, ela cria açúcar. Ah, mas aí é da Mas fruta. é da Então, fruta. natural, né? Então, mas é Eu açúcar. não posso comer fruta nenhuma. Vou comer mamão, vou comer... Tudo tem banana. açúcar. É frutose, né? É. Cristina, gostou da nossa resposta? Se não, se achou que ficou faltando algo, comenta aí para que a gente possa te dar esse feedback, tá bom? Pessoal, gostou do vídeo? Compartilha, não esqueça de deixar o like e até a próxima. Valeu!